Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e antes tarde do que mais tarde ainda, eu sou viciada nesse ditadinho. Eu trouxe o fechamento das leituras de fevereiro aqui pro canal. Embora já estamos aí nos últimos dias de março, eu acho que ainda dá tempo de fazer esse fechamento e vai dar tempo, porque estou aqui e vai dar tudo certo. Bom, o primeiro livro que eu terminei em março foi A Desumanização, do Walter Hugo Mãe. Eu já li do Walter Hugo o Filho de Mil Homens e A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu gostei muito do Filho de Mil Homens, se tornou um dos favoritos da vida. Depois eu gostei da Máquina de Fazer Espanhóis, mas não tanto assim. E aí depois eu acabei dando uma desestimulada com a leitura do autor. Eu fui numa palestra dele, num talk com ele que teve aqui no Rio. Gente, fora da pandemia, sei lá, era meio de 2019. E aí, não sei, ele falou umas besteirinhas, assim, meio homem branco português colonizador, e daí eu fiquei com uma preguiça de continuar, mas eu já tenho vários livros dele na estante, inclusive aquele dia eu tinha comprado um, e ainda mesmo depois disso eu fiquei 2h30 na fila esperando um autógrafo, então assim, gado demais. E é isso, e aí eu, enfim, continuei comprando os livros, tenho na minha estante, mas lendo que era bom não tava. E eu resolvi ler A Desumanização, que é um que acho que, pelo que eu me lembro, assim, das obras do Walter Hugo Mãe, era o que eu conhecia menos pessoas que gostavam, assim. Ele é uma obra mais polêmica, e aí eu entendi o porquê quando eu tava lendo. Eu não gostei muito desse livro por dois motivos. Eu não consegui me conectar muito com a história, eu demorei muito pra ler, assim. Sabe aquele livro que dá a sensação de que você lê 1, 2, 3 parágrafos e você não sabe o que tá acontecendo? Eu ficava um pouco com essa sensação, mas não só por isso. Eu acho que a temática dele acaba sendo muito delicada também. Eu confesso que eu queria ler mais análises a respeito dele. Eu até conversei no grupo de booktubers, perguntei se alguém já tinha lido, o que pensava, porque aqui a gente tem a história de duas irmãs gêmeas, que uma morre logo no início da história, acho que ela já tá até morta, enfim, isso realmente não é um spoiler, não importa. E a gente tem a irmã que fica e que acaba vivendo, né, um pouco sobre a sombra dessa irmã gêmea, e vivendo ali as cobranças dos pais em cima dela, já que agora ela virou o que sobrava das duas, né? Então ela fica com aquela culpa do foi a minha irmã que morreu e não eu, podia ter sido eu, mas não fui. Então o que eu posso fazer pra merecer essa vida que ficou comigo? Mas enfim, essa nem é a questão chave. Agora eu vou falar uma coisa que talvez seja um spoiler, mas ela acaba se relacionando com um cara muito mais velho. E eu não entendi realmente qual foi o propósito disso, porque eu não acho que a ficção ela tenha que ser polida e politicamente correta. Eu acho Lolita, por exemplo, um livro genial. Eu não acho que a temática tenha que ser exatamente explicada no final, ou que um livro tenha que ser claramente panfletário. Em Lolita a gente tem uma excelente história de ficção, e é óbvio que a gente lê aquilo e depois segue a vida e pensa que, ok, a pedofilia é um absurdo, e até enquanto tá lendo a gente consegue sentir aquilo, aquele peso do tipo, o cara escreveu isso e de uma certa forma é uma crítica à pedofilia, mas não é o que eu vejo aqui. Então eu tô me enrolando pra caramba, né? Meu Deus do céu, tem vezes que eu ligo a câmera, eu não sei, mas minha cabeça não tá ligando tic-teco. Mas enfim, eu não acho que a literatura tenha sempre que explicar ou que ser panfletária, mas ainda assim eu não entendi o que ele queria com isso e ficou vazio pra mim. Então eu fiquei muito confusa do que pensar enquanto eu tava lendo. E é isso, não sei se vocês ficaram confusos também, ou se vocês entenderam alguma coisa desse monte de coisa que eu falei aqui. O segundo livro que eu li no mês foi um livro de não ficção. Tinha um tempinho que eu não fazia isso. Ano passado eu acabei lendo bem pouco do gênero. Foi O Objeto Sexual, da Jéssica Valente, mais um título que eu tinha aí fazendo aniversário na estante, se bobear. Desde 2017, 2018 eu tinha esse livro, e eu lembro que na época eu comprei porque eu fiquei com muita curiosidade de ler. Eu comprei até físico na livraria, e aí, enfim, essa muita curiosidade que eu tinha pra ler abaixou bem depois que ele já tava na estante. Bom, aqui no subtítulo a gente tem Memórias de uma Feminista, e é exatamente isso. Aqui ele é um livro bastante autobiográfico. A Jéssica vai contar sobre a sua vida, experiências dela, e o que não deixam de ser um retrato, né, de como uma mulher é vista e encarada pela sociedade, das coisas que ela sofreu por conta de ser mulher, da falta de privilégio em algumas situações, de ser objetificada constantemente. Então, enfim, ele é um livro bem autobiográfico mesmo, mas que acaba trazendo alguns pontos que são meio gerais da vivência feminina, mas que eu esperava um pouquinho mais. Eu achei que as discussões iriam um pouco além do que
do que os relatos pessoais dela. Mas enfim, é interessante, só não é imperdível. Depois, a minha terceira leitura do mês foi o Água Doce, de Akaweke Emezi, que é uma pessoa autora de gênero não binário e nigeriana. Quem me indicou esse livro foi a Bárbara, do B de Barbárie. Ela me indicou 2, 3, 4 vezes, assim. Ela falou que o livro era a minha cara, que ela queria muito que eu lesse. E eu acabei colocando ele na categoria um livro indicado por alguém. No Desafio Saudoso, que é o desafio de leitura que eu tô fazendo esse ano. Se vocês quiserem conferir, eu vou colocar o link aqui embaixo. E eu gostei muito, mas eu achei muito interessante, eu tava numa live no canal da Bárbara, depois uma live de sprint de leitura, justamente quando eu tava lendo esse livro. E uma das pessoas que tava na live, que era o Cami, ele comentou que esse livro é um calhamaço de 200 páginas, até menos de 200. Eu achei muito interessante essa descrição pra ele, porque ele realmente é um livro fino, mas que ele dá muito trabalho de ler, porque a escrita do autor, da autora, não é nada óbvia, e o tema do livro também acaba sendo por muitas vezes impalpável, porque o que a autora faz aqui é falar um pouco sobre as religiões de matriz africana, mais particularmente ali da Nigéria, e misturar isso com o fato de a gente ter uma personagem que é de gênero não binário. Então é um livro que até tem um pouco de autoficção, muito do que a autora coloca aqui pode ter sim a ver com a vivência dela enquanto pessoa não binária, e então ela usa essa religião, né, pra construir esse personagem que na verdade tem várias almas e não apenas uma. Eu tento explicar isso um pouco melhor quando eu fizer o vídeo só sobre esse livro. E aí a gente tem então narrações picadinhas distribuídas entre essas diferentes almas. Algumas que se interessam por mulheres, algumas que se interessam por homens, algumas que se veem enquanto mulheres, algumas que se veem enquanto homens. E só que a linguagem também não é fácil, você fica um pouco perdido tentando entender cada uma dessas almas. Não é bem alma, né, o termo, por conta que não é espiritismo, é outra religião, né, mas, enfim, interessantíssimo, nunca li nada parecido, mas nem um pouco fácil. Realmente era um livro que eu tinha que prestar muita atenção enquanto eu tava lendo, e que eu tenho certeza que eu não absorvi nem metade do que ele é, assim. Acho que vale relê-lo algum dia com uma outra maturidade pra ter ainda uma experiência mais profunda, mas enfim, gostei bastante. O quarto livro que eu li no mês foi A Mais Pura Verdade. Ele furou a fila, já saiu resenha aqui, porque eu li ele especificamente pra divulgar um projeto que é de um concurso cultural que envolve esse livro no Instagram, @ocertificadas, do site Opiniões Certificadas, que é um projeto para o qual eu também escrevo. Então, se vocês tiverem interesse no assunto e quiserem concorrer a esse livro, corre nesse vídeo meu que já saiu sobre ele, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês saberem mais sobre o assunto. Essa é a última semana para participar, então tem que ir um pouquinho rápido aí, mas enfim. Então, como eu já falei sobre ele, não vou me estender aqui. A gente tem uma história de um menininho e de seu cachorro. O menininho tem câncer e ele fugiu de casa porque ele quer viver uma grande aventura antes de morrer, ao invés de passar ali os seus últimos dias num hospital cheio de tubos. E ele leva o cachorrinho junto, e aí a gente tem uma história de lealdade canina e amizade muito fofa, muito pura. E, enfim, esse tipo de livro, né? Prepara aí um pouquinho da sua caixa de lenço e vamos em frente. Bom, aí depois da Mais Pura Verdade, o quinto livro que eu li no mês foi Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso, uma autora contemporânea brasileira. E eu já tinha lido Tudo Pode Ser Roubado dela, se eu não me engano tem vídeo aqui no canal, tem sim, tô lembrando e tem sim. E eu gostei muito do Tudo Pode Ser Roubado. E novamente eu tive uma excelente experiência, assim, a Giovanna, eu não acho assim que ela escreva livros inesquecíveis e livros que você vai ficar pra sempre pensando neles, mas eles são livros que funcionam muito bem pro momento da leitura, assim, eu dei 5 estrelas pra esse livro, assim, é um livro que te pega muito despretensiosamente, mas te insere na história com uma força absurda. E mais uma vez a Giovanna escreve uma história que se passa na São Paulo contemporânea, pega personagens com vivências muito específicas mas torna a gente parte daquilo com muita facilidade. Então aqui a gente tem a história de uma babá que tá sequestrando a criança que ela toma conta. A babá é a Maju, a criança é a Cora, e quando a gente começa a história ela conta: tô saindo de mãos dadas pra ir pra uma rodoviária com uma criança, estou sequestrando a criança. E aí a gente vai acompanhando esse fluxo doido e a gente fica... Eu gosto muito porque a autora não entrega exatamente
o que tá se passando na cabeça da Maju esse tempo todo. A gente sabe que ela tá sequestrando a criança, a gente sabe que ela não quer fazer mal pra criança, a gente sabe que ela não quer pedir resgate pela criança. O que é que ela quer com essa criança, sabe? E a gente vai acompanhando, e eu acho sensacional o quanto ela consegue dar um final extremamente satisfatório e plausível, sem entregar ele antes e sem ser um plot twist absurdo. Eu acho realmente incrível. A construção dela, ao meu ver, é magistral, assim. A Giovanna, mais uma vez, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo aqui. É um livro que eu li, acho que em 2 dias, e que eu li, assim, com uma leveza e uma velocidade, e de repente tomava uma paulada aqui, levava outra paulada ali. Eu acho incrível como ela consegue tirar tanta reflexão e coisas muito interessantes de uma vida comum, contemporânea, no meio de São Paulo. Então, enfim, acho que a Giovanna Madaloso tem uma grande fã, eu vou querer ler muitas outras coisas, espero que ela ainda escreva muito, porque realmente 2 livros, 2 grandes vitórias, na minha opinião. Eu amei Sweet Tokyo. Por último, no mês, já que eu estava falando de 2 livros, 2 grandes vitórias, Aline Valek com seu Cidades Afundam em Dias Normais, uma pausa pra gente pensar nesse título. Mais uma vez, a Aline com um título maravilhoso, né? Ela tem o As Águas Vivas Não Sabem de Si, que ela até acabou me conhecendo porque eu falei que o livro dela era uma ficção científica de humanas e que eu tinha adorado, e ela adorou essa alcunha. Então, oi, Aline! E Cidades Afundam em Dias Normais. Pô, que título perfeito, né? Não consegui não pensar que países afundam em dias normais. E eu, na verdade, eu achava que era um título muito metafórico, e eu só me divertia ainda mais quando eu peguei o livro e descobri que de fato se tratava sobre uma cidade que afundou. Uma cidade, né, que afundou, entrou inteira embaixo do lago, assim. E anos depois, essa cidade submerge de volta. Submerge é afundar, né? Ela emerge. Essa cidade emerge de volta muitos anos depois. E aí a gente tem uma personagem que morava lá na época que ela afundou. Obviamente as pessoas foram saindo de lá, e ela volta pra meio que fazer um documentário sobre essa cidade que ressurgiu. E aí no meio disso, né, enquanto ela faz entrevistas pra falar sobre esse retorno da cidade, ela cavuca vidas da época, né, que a cidade foi afundando, reencontra pessoas que estavam lá na época e vai entregando um pouco também da sua própria história, da sua própria vida, e se descobrindo entre essas histórias, relacionando a própria vida com a da cidade. Sim, é claro que de uma forma ou de outra a gente tem metáforas aqui. Cidades também afundam metaforicamente, mundos afundam metaforicamente todos os dias da nossa vida. E, enfim, mais um grande acerto da Aline, gostei bastante desse livro. Falo mais sobre todos quando sair o vídeo. E é isso, gente, eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão confuso. Tem vezes que eu ligo a câmera e eu tô assim, nesse fluxo meio esquisito, meio perdida. Tem vezes que eu desaprendo a ligar a câmera. Vocês viram que eu dei um hiato de novo. Eu me sinto muito culpada todas as vezes que eu dou essa leve desaparecida do canal. Mas é porque parece que a pandemia, ela esvai mais as nossas forças do que a gente imagina, né? Parece que tá tudo bem, mas meio que não tá. O mundo tá caindo lá fora, e às vezes ligar uma câmera, sentar na frente dela e falar, depois de ter trabalhado 8 horas por dia, parece que eu simplesmente não tenho mais energia para isso. Então, me desculpem, na verdade, assim, eu estava em Curitiba até, e eu cheguei a levar a câmera, mas se às vezes já é difícil sentar aqui no meu cantinho e gravar, imagine em outro lugar. Antes lá era o meu lugar, né, mas agora eu já fico meio perdida quando eu tô lá, sem saber o que fazer direito. Enfim, eu sei, são desculpas, mas tem vezes que parece que simplesmente ligar uma câmera exige uma energia que a gente não tem. Eu agradeço muito a vocês por sempre estarem aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!